Sabe aquela sensação de que existe um limite, uma barreira invisível que simplesmente não deixa a gente prosperar? Pois é, muitas vezes não é falta de oportunidade nem de talento. É sobre um teto financeiro que, sem perceber, a gente mesmo constrói. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na mentalidade que é chave para quebrar essa barreira. E olha, mudar o jogo completamente. Ok, vamos direto ao ponto. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? O que é que realmente diferencia quem decola de quem parece que fica patinando no mesmo lugar ano após ano? A resposta, como a gente vai ver, começa de um jeito bem curioso, no tipo de pergunta que cada pessoa se faz. E aqui está a primeira grande virada de chave. A diferença, a diferença crucial entre ser uma pessoa decidida e uma pessoa indecisa. E essa diferença aparece de forma muito clara nas perguntas que cada uma delas faz sobre a própria vida. Agora, olha só que contraste absurdo. Do lado esquerdo, a gente tem a pergunta do Alexandre, lá do material de origem. É uma pergunta passiva, focada no problema, no tempo que já passou. Do outro lado, a pergunta do Celso. É ativa, totalmente focada na solução e, o mais importante, com um prazo. Uma busca quase uma justificativa, a outra busca um plano de ação. Isso aqui ilustra perfeitamente o ponto principal. Essa ideia de estar estagnado, muitas vezes, não é uma coisa de fora, mas um estado que a gente cria aqui dentro. A pessoa indecisa, ao ficar, enrolando, ela mesmo cria dificuldade. Já a pessoa decidida não quer saber de desculpa. Ela quer um caminho, um passo a passo para agir. Agora. Então fica essa reflexão. Diante de um desafio, a pergunta a se fazer é: a dificuldade é da situação em si, ou será que é uma camada extra de complicação que a indecisão está colocando em cima? A resposta para isso pode revelar o poder que a gente tem de mudar o cenário. Essa frase é muito poderosa. A indecisão não é um lugar neutro, um compasso de espera. Não. Ela já é uma escolha ativa pelo não. É a decisão de não fazer, de não mudar, de não ir para frente. E é uma decisão que tem consequências bem claras. Certo. Então, se a decisão é um motor, o que é que geralmente pisa no freio da nossa ambição? A gente tende a pensar nos obstáculos de fora, mas o verdadeiro inimigo mora aqui dentro. E talvez ele não seja quem a maioria das pessoas imagina. E aqui está uma perspectiva que pode mudar tudo. O medo não é um sinal de fraqueza ou de que tem algo errado. Muito pelo contrário. Ele é indicador de que se está no caminho certo, ativando a própria ambição, saindo da zona de conforto para fazer algo que realmente importa. Então, a proposta aqui é dar um novo significado para o medo. Em vez de ver ele como uma placa de pare, a gente pode entender como uma bússola. Ele aponta exatamente na direção do crescimento, para aquilo que é novo e significativo na nossa jornada. Ok, decisão tomada, medo ressignificado. E agora? Como é que a gente lida com aqueles comportamentos automáticos que nos sabotam? Vamos ver um método bem prático para identificar e, finalmente, desmontar esses padrões que se repetem. Mas antes, o que é um padrão? Pensa naquela reação automática. Pode ser um pensamento, um sentimento, uma ação, que sempre aparece quando a gente está sob pressão. É tipo um roteiro padrão para lidar com as dificuldades, e ele se repete em várias áreas da vida. A fonte dá o exemplo do Daniel, que estava no meio de uma negociação de milhões. E a orientação para ele foi clara: não mexe nesse negócio agora. A lógica é a seguinte: para quebrar um padrão que aparece em situações de risco alto, primeiro é preciso treinar em um ambiente de risco baixo, tipo, escolher um restaurante para almoçar. Simples assim. E o processo é esse aqui. Primeiro, isola-se o objetivo grande, a tal venda do Daniel. Depois, cria-se um teste pequeno, como tomar uma decisão simples. O padrão é provocado de propósito, ali, naquele ambiente seguro. A gente observa, lida com ele e resolve. E repete, até que a nova forma de agir fique fácil, natural. Só então a gente volta para o desafio maior. Ok, agora a gente sai um pouco da teoria e vai direto para a prática. Existem ferramentas específicas para colocar tudo isso em movimento. Vamos analisar 2 exercícios bem poderosos que ajudam a destravar clareza e ação. As 2 ferramentas principais são o plano perfeito e o eu do futuro. A primeira serve para a gente descobrir qual é a nossa capacidade real de desejar, nossa ambição mais pura, sem os filtros do medo, da dúvida. Já a segunda é um exercício para identificar qual é a ação mais crucial que precisa ser feita hoje para construir esse futuro.
Agora vamos focar nesta última ferramenta, que é talvez a mais impactante de todas. Ela se resume a ter uma conversa bem direta, bem honesta com a pessoa que a gente tem o potencial de se tornar. O exercício é bem simples e direto. A pessoa fica na frente do espelho e visualiza aquela versão futura que já conseguiu alcançar os objetivos. A primeira pergunta, o que você tem para mim hoje, traz a visão, mostra o que é possível. A segunda, o que você precisa de mim hoje, revela a ação, o preço que precisa ser pago hoje. E o ponto fundamental é este. Não tem nada de místico aqui, nada disso. O exercício é uma ferramenta poderosa de autorresponsabilidade. É um jeito de olhar para si e dizer: a única pessoa que pode construir essa vida sou eu. O que precisa ser feito hoje para que ela se torne realidade? Isso nos leva à pergunta final, o teste definitivo para qualquer decisão. Para aquela ação que o eu do futuro pediu, a pergunta é: se isso não for feito, ainda é possível chegar onde se quer? Se a resposta for não, bem, aí não tem mais dúvida. A decisão já foi tomada. A ação se torna obrigatória.